Olá, bem-vindos à série de vídeos sobre esse importante tema dentro do cálculo que é derivadas. Aqui a gente vai aprender o conceito de derivada, técnicas de diferenciação, regra da cadeia, diferenciação implícita e uma série de outros problemas com os quais os estudantes de cálculo têm se deparado. Eu dividi o vídeo em várias partes para você poder acompanhar melhor. Então, vamos aprender derivada? Para a gente entender o que é a derivada, a gente vai começar analisando um exemplo simples, que é o de um automóvel se deslocando ao longo de um trajeto. Ou seja, ele varia sua posição no espaço no decorrer do tempo. Isso se chama velocidade. Então, velocidade é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. ΔS sobre ΔT. Por exemplo, se ele percorrer 50 km em 1 hora, sua velocidade será de 50 km por hora. 50 dividido por 1, 50. Se ele percorrer 50 km em 2 horas, sua velocidade será de 25 km por hora. Por quê? 50 dividido por 2, 25. Ou seja, a velocidade indica a taxa de variação de algo no espaço ao longo do tempo. Dizendo de outra maneira, a velocidade mede a taxa de variação do espaço em função do tempo. Quanto maior a velocidade, maior a taxa de variação. Uma velocidade de 50 km por hora significa uma taxa de variação no espaço maior do que uma velocidade de 25 km por hora. Se o veículo permanecer com uma velocidade constante ao longo de um intervalo de tempo, então sua taxa de variação será constante. Se o veículo mudar a velocidade ao longo do intervalo de tempo, a taxa de variação também vai mudar. Por exemplo, considere que o veículo andou do ponto A até o ponto B da seguinte maneira. Primeiro ele andou a 20 km por hora, depois 25, depois parou, depois foi a 30. Colocando num gráfico ficaria desse jeito, ó. Ele andou a 20 km por hora, depois acelerou um pouco, 25, ficou parado, depois andou a 30. Então do lado esquerdo a gente vê a variação do espaço ao longo do tempo e no lado direito a taxa de variação, quanto que variou. Por exemplo, em alguns momentos a variação foi de 20 km por hora, em outros 25, em outros foi 0, e em outros momentos foi 30. Então, o veículo variou sua velocidade 4 vezes nesse intervalo de tempo. No entanto, se a gente medir a posição do veículo apenas no instante inicial A e no instante final B, o que a gente vai ter? A gente vai ter somente a informação da velocidade média desenvolvida pelo veículo. Não saberemos como a velocidade variou dentro desse intervalo de tempo. Lembrando aí o conceito de média, suponha que numa sala tem 10 alunos e que as notas de cada um foram as seguintes. A1 tirou 8, A2 tirou 0, A3 tirou 2, A4 tirou 1, etc. Igual vocês estão vendo aí. Cada um tirou uma nota. Se eu quiser saber a média de notas da sala, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar cada nota, 8 mais 0, mais 2, mais 1, etc, etc. E dividir pelo número de alunos, no caso aí 10. Então somando tudo vai dar 40 dividido por 10, que é igual a 4. Então a média de notas foi 4.
mas a média não me dá informação sobre a variação, quem tirou maior, quem tirou menor, como que está variando. Para isso eu precisaria de outras medidas, mediana, moda, desvio padrão, etc. Então a média não dá informação sobre essas variações. Da mesma maneira, a velocidade média não me dá informação sobre como a velocidade variou. Para a gente calcular a velocidade média, o que a gente faz? Primeiro a gente calcula a distância percorrida do quilômetro 4 até o quilômetro 18. Vai dar 18 menos 4, que é igual a 14 quilômetros. Depois a gente calcula o intervalo de tempo total. Vamos supor que de A até A1 ele gastou 18 minutos, de A1 até A2, 12 minutos, de A2 até A3, 6 minutos, de A3 até B, 6 minutos. Convertendo para horas, porque a gente está trabalhando com horas, a gente faz uma regrinha de 3 simples. Uma hora tem 60 minutos, então quantas horas vai ter 18 minutos? A gente põe X, multiplica cruzado, o que vai dar? 60x é igual a 18, x é igual a 18 sobre 60, x é igual a 0,3 horas. Aí a gente faz a mesma coisa com o restante para ter os intervalos em hora. Então de A até A1 vai ficar 0,3 horas, de A1 até A2 0,2 horas, de A2 até A3 0,1 horas e de A3 até B 0,1 horas. Então o intervalo de tempo total deu ΔT igual a 0,3 mais 0,2 mais 0,1 mais 0,1, que é igual a 0,7. Então a velocidade média vai ser ΔS sobre ΔT. Lembrando que o delta indica variação. Então variação do espaço, S, e variação do tempo, T. ΔS sobre ΔT. Vai ficar 14, como a gente calculou, né? 14 quilômetros percorridos, um tempo de 0,7 horas. 14 dividido por 0,7 vai dar 20. Então a velocidade média desenvolvida pelo veículo foi de 20 km por hora. Mas a gente sabe que o veículo não andou com velocidade constante de 20 km por hora. Ele andou a uma velocidade de 20 só no período de A até A1, depois ele andou 25, depois ele ficou parado, depois ele foi a 30. Então esse 20 km por hora é só uma velocidade média. Essa velocidade média não dá informação sobre como a velocidade variou nos vários intervalos de tempo. Isso sugere que devemos utilizar intervalos de tempo menores se quisermos ter uma informação mais realista sobre como a velocidade varia. Por exemplo, a gente pega o intervalo de A até A1, depois o intervalo de A1 até A2, de A2 até A3 e de A3 até B. Aí a gente já vai ter uma informação mais precisa. De A até A1 a velocidade foi 20, de A1 até A2 foi 25, etc, etc. Agora considere que o veículo variou sua velocidade durante todo o percurso no intervalo de A até B da seguinte maneira. Se utilizarmos intervalos de tempo menores para medirmos a posição do veículo, teremos uma informação mais precisa sobre a variação da velocidade. Mas ainda assim, só saberemos como o veículo variou sua velocidade média naqueles intervalos menores.
nós não teremos informação sobre a variação instantânea da velocidade. E se utilizarmos intervalos menores ainda, então nossa informação sobre a variação da velocidade vai ser mais precisa ainda. Então, intuitivamente, a gente sabe que se a gente fizer os intervalos cada vez menores, a precisão vai ser cada vez maior. Ou seja, se fizermos os intervalos de tempo infinitamente pequenos e medirmos o deslocamento no espaço em cada um desses intervalos infinitesimais, obteremos a variação instantânea da velocidade. Bom, vamos analisar esse gráfico do deslocamento em função do tempo. Considere que h é um número real pequeno. Como o espaço varia em função do tempo, definimos uma função s em função do tempo, s de t. No instante a, o espaço é s de a. No instante a mais h, o espaço é s de a mais h. Então, entre o tempo a e o tempo a mais h, o móvel variou sua posição de s de a para s de a mais h. A variação da posição é encontrada como sendo o espaço final menos o espaço inicial. É simbolizada pela letra ΔS. Lembrando de novo, delta indica variação de alguma coisa, de alguma grandeza. Então, ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. S final menos S inicial, que é igual a S de A mais H menos S de A. A variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. ΔT, variação do tempo, igual a T final menos o T inicial, que é igual a mais H menos A. Então, A menos A a gente corta, vai ficar só H. H é a variação do tempo. A velocidade, como já vimos, é definida como sendo V igual a ΔS sobre ΔT, que é igual a S de A mais H menos S de A sobre H. Agora, façamos o intervalo de tempo H tender para zero. ΔT tendendo para zero. Então, a expressão para a velocidade deverá ser encontrada utilizando-se limites. Então vai ficar V igual a limite de S de A mais H menos S de A sobre H, com H tendendo para zero. Agora sim, temos a variação instantânea da velocidade. Esse processo é chamado de diferenciação. Encontrar a taxa de variação instantânea no espaço é encontrar sua derivada. A derivada da função posição ou função horária do espaço resultará na velocidade. Então, a velocidade é a derivada da função posição ou função horária do espaço. Consideremos outro exemplo. Um pedaço de concreto se desprende da parede de um prédio a uma altura de 705,6 metros. A função posição do objeto é encontrada pela fórmula S de t igual a SO mais VO vezes t mais A vezes t ao quadrado sobre 2, sendo S de t a função horária do espaço, SO o espaço inicial, VO a velocidade inicial, A aceleração, que aqui no caso é a aceleração da gravidade. Note que aqui nós estamos desprezando o efeito do ar, que na realidade diminui a velocidade do objeto. Então aqui a gente vai ignorar esse efeito. Bom, t é o tempo, né?
O espaço inicial SO é 705,6 metros, né? Que é a altura de onde o pedaço de concreto se desprende. A velocidade inicial é zero, porque ele parte do repouso. A aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo quadrado. Como o móvel se desloca para baixo, então a aceleração é negativa para o nosso referencial aqui. Ou seja, o móvel perde altura. Resolvendo, vai ficar S de t igual a 705,6 menos 4,9t ao quadrado. Por que 4,9? Porque 9,8 sobre 2 é 4,9. E o sinal de menos, obviamente. Se a gente plotar o gráfico, olha o que a gente vai ter. E é interessante, eu sempre falo isso, é interessante a gente plotar o gráfico, porque quando a gente plota, a gente tem muita informação. A gente vai ter uma parábola com a concavidade voltada para baixo, onde o gráfico intercepta o eixo S é exatamente o tempo inicial, ou seja, de onde ele parte. Então vai dar 705,6. E onde o gráfico intercepta o eixo T, que é menos 12 e 12, é exatamente as raízes dessa função. Como que a gente acha isso? Primeiro, como que a gente sabe que a função intercepta o eixo S exatamente nesse ponto, 705,6? Se a gente pegar a função horária S de t e substituir o valor de t igual a zero, que é o instante inicial, vai ficar menos 4,9 vezes zero, vai sobrar o que? 705,6. Agora, como que a gente acha aqueles pontos menos 12 e 12, onde a função intercepta o eixo t? Esses pontos são aqueles em que a função S de t é igual a zero. Então, algebricamente, significa igualar a função horária do espaço a zero. Então a gente faz zero é igual a 705,6 menos 4,9t ao quadrado. Depois a gente encontra as raízes de t. Vai ficar 4,9t ao quadrado, que é igual a 705,6, t ao quadrado, 705,6 dividido por 4,9, que vai dar 144. Então t igual a mais ou menos raiz de 144, t igual a mais ou menos 12. Então ficou menos 12 e 12. Fisicamente significa os instantes em que o objeto atinge o solo. O solo é considerado como sendo a referência zero. Como o tempo de ocorrência do fenômeno físico em questão começa em t igual a zero, então a resposta t igual a menos 12 não se aplica. Então restou apenas a outra, t igual a 12 segundos. Ou seja, após 12 segundos de queda, o pedaço de concreto atingiu o solo. Agora, se a gente quiser saber como o objeto, esse pedaço de concreto, está variando instantaneamente sua posição no espaço, ou seja, se a gente quiser saber sua velocidade instantânea, o que a gente faz? Bom, aí a gente utiliza o conceito de derivada. A gente sabe que a função horária S de t é igual a menos 4,9t ao quadrado mais 705,6. Então, a partir do conceito de derivada, V igual limite de S de A mais H menos S de A sobre H. Quando o H tende para zero, a gente substitui e vai ficar então V igual limite de menos 4,9 A mais H ao quadrado mais 705,6. Isso aqui tudo é o S de A mais H, menos 4,9 ao quadrado mais 705,6. Isso aqui tudo é o S de A sobre H quando H tende para zero.
E aqui vai um lembrete de produtos notáveis. A mais H ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes A vezes H mais H ao quadrado. Ou seja, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, V igual ao limite de menos 4,9, que multiplica A ao quadrado mais 2 vezes A vezes H mais H ao quadrado mais 705,6 menos 4,9 ao quadrado mais 705,6. Tudo isso sobre H quando H tende para zero. O que a gente pode fazer aqui? Vamos tirar aí dos parênteses, colchetes. Retirando tudo vai resultar nessa expressão aqui. Depois a gente corta esses termos aqui. Esse corta com esse corta com esse. Vai sobrar o que? V igual ao limite de menos 9,8 AH menos 4,9 H ao quadrado sobre H quando H tende para zero. Se a gente aplicar limite, ou seja, substituir o H, vai dar uma indeterminação, né? Porque vai dar 9,8A vezes zero, né? H igual a zero. Menos 4,9, zero ao quadrado, isso aqui tudo vai dar zero, dividido por zero, então isso aqui tudo é indeterminação. Então o que a gente faz? Como já vimos nos vídeos anteriores resolvendo limites, quem não viu eu recomendo que veja. O que a gente faz aqui? A gente coloca o H em evidência. Então vai ficar V igual ao limite de H que multiplica menos 9,8A menos 4,9H sobre H. Aí você corta H com H, aí sim você vai ter V igual ao limite de menos 9,8A menos 4,9H quando H tende para zero. Aí você pode aplicar limite. Aplicando o limite, vai ficar menos 4,9 vezes zero dá zero. Então vai dar V igual a menos 9,8A metros por segundo. Como o A é o tempo inicial de um intervalo infinitesimal qualquer, podemos dizer que a taxa de variação do espaço para o móvel em questão é V igual a menos 9,8t. Para sabermos a velocidade instantânea num tempo qualquer, basta substituirmos o valor de t desejado na expressão V igual a menos 9,8t. Por exemplo, montando aqui a tabela, t, V igual a menos 9,8t e V. Quando t é igual a zero, fica V igual a menos 9,8 vezes zero, que é igual a zero. Quando t é igual a 1, V igual a menos 9,8 vezes 1, que é menos 9,8 metros por segundo. Quando t é igual a 2, V é igual a menos 9,8 vezes 2, que é igual a menos 19,6 metros por segundo, etc. O sinal de menos indica que o objeto está se movendo para baixo. Essa é a referência adotada. Com que velocidade o pedaço de concreto atinge o solo? A gente já viu que ele atinge o solo após 12 segundos. Então, a partir dessa expressão para a velocidade que a gente achou, né, essa derivada aí, a gente substitui t igual a 12. Então vai ficar V igual a menos 9,8 vezes 12, que vai dar menos 117,6 metros por segundo. Quanto que dá isso em quilômetros por hora? É só a gente multiplicar por 3,6. Então, menos 117,6 vezes 3,6 vai dar menos 423,36 km por hora. Ou seja, o pedaço de concreto chegará ao solo com uma velocidade de 423,36 km por hora.
Imagine se atingir alguém. E aqui de novo, dizendo, né? Estamos desconsiderando os efeitos do ar. Resumindo, para a função S de t igual a menos 4,9 t ao quadrado mais 705,6, encontramos a derivada S' de t igual a menos 9,8t. Esse símbolo linha indica a derivada. Existem outras formas de indicar a derivada, outros símbolos. Por exemplo, a gente coloca o D maiúsculo e um X embaixo e a função logo em seguida, que a gente quer derivar. Então, dx de alguma coisa. Ou a gente pode utilizar essa notação aqui também, devido ao Leibniz, dy sobre dx e a função que a gente quer derivar logo em seguida. Esses são exemplos de derivadas. Agora, para a gente encontrar a derivada das funções, a gente vai ter que usar limite todas as vezes. Bom, pode ficar tranquilo, porque existem regras simples para a gente determinar derivadas, sem precisar realizar longos cálculos com limites, né? Essas regras serão vistas na segunda parte desse vídeo sobre derivadas. Não se esqueça de acessar, hein? No momento, o que você deve ter em mente é a seguinte informação. A derivada de uma função num ponto qualquer indica a reta tangente nesse ponto e a inclinação dessa reta. A inclinação é o coeficiente angular. Então considere essa reta tangente ao ponto x1, f de x1. Vamos entender melhor essas ideias. Coeficiente angular é a inclinação de uma reta qualquer. Reta tangente é aquela que intercepta o gráfico num único ponto. Então o coeficiente angular m é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Quanto maior o valor de m, maior a inclinação. Se m é igual a zero, a reta tangente é horizontal, ou seja, não há inclinação. Lembrando que toda função do primeiro grau é representada graficamente por uma reta. Por exemplo, f de x igual a x, f de x igual a 2x. Veja que a inclinação mudou, aumentou. F de x igual a x mais 2. Então a forma geral de uma função do primeiro grau é f de x igual a x mais b. A letra A é o coeficiente angular. A letra B é o coeficiente linear. O coeficiente angular indica a inclinação da reta. O coeficiente linear indica em que ponto o gráfico da função intercepta o eixo y. Agora, para a gente chegar na definição de derivada, considere um gráfico de uma função interceptado por duas retas. Uma dessas retas é a reta tangente. Ela é tangente no ponto U, exatamente. A outra reta é a reta secante. A reta secante intercepta o gráfico em dois pontos, U e V. O coeficiente angular da reta secante é ms igual a f de x menos f de a sobre x menos a. Se fizermos o ponto V caminhar sobre o gráfico no sentido de U, a reta secante irá se aproximar da reta tangente. Então, o coeficiente angular da reta secante tende a ser igual ao coeficiente angular da reta tangente. Matematicamente, isso nos leva ao conceito de limite. Sendo mt o coeficiente angular da reta tangente,
mt igual a limite de f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende para a. Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente é o limite do coeficiente angular da reta secante quando a reta secante se aproxima da reta tangente. Ou ainda, à medida que o ponto V tende para o ponto U no gráfico, a coordenada x tende para a coordenada A. O ponto U tem coordenadas A, F de A, e o ponto V tem coordenadas x, F de x. Quanto menor se tornar o intervalo x menos A, mais próxima a reta secante ficará da reta tangente. Podemos chamar o intervalo x menos a de h. Isso equivale a dizer: à medida que x tende para a, h tende para zero. h é igual a x menos a, x é igual a mais h. Então, o coeficiente angular da reta tangente t será reescrito como mt igual a limite de f de a mais h menos f de a sobre h quando h tende para zero. Esse limite é importantíssimo para o cálculo. Por meio dele, encontramos a derivada de uma função. A derivada indica a taxa de variação de uma função. Se quisermos saber a taxa de variação instantânea num ponto x qualquer, substituímos o valor de x na derivada da função. Esse valor é também o valor do coeficiente angular da reta tangente nesse ponto considerado. Vamos considerar um outro exemplo aqui. A função f de x é igual a 5x ao quadrado mais 2x menos 8. A gente quer saber a derivada dessa função. Então, f' de x vai ser limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende para zero. Ou seja, f' de x é igual a limite de 5x mais h ao quadrado mais 2x mais h menos 8. Então veja que onde era o x, a gente põe x mais h. Tudo isso dentro do colchetes, menos aí substitui na função normal, 5x ao quadrado mais 2x menos 8. Sobre h quando h tende para zero. Aí a gente resolve. Como a gente já viu, usa produtos notáveis, tira do colchetes, parênteses, corta esse termo com esse outro com esse outro, vai cortando onde dá. Aí vai ficar f' de x igual a limite de 10xh mais 5h ao quadrado mais 2h sobre h quando h tende para zero. f' de x é igual a limite de, colocamos h em evidência, h que multiplica 10x mais 5h mais 2 sobre h quando h tende para zero, cortamos o h, f' de x limite de 10x mais 5h mais 2 quando h tende para zero. Aplicamos limite, 5 vezes 0 é 0, então vai sobrar o quê? f' de x igual a 10x mais 2, ou seja, a derivada da função 5x ao quadrado mais 2x menos 8 é f' de x igual a 10x mais 2. É isso aí, galera. No próximo vídeo a gente vai ver como resolver derivadas usando regrinhas simples, sem precisar fazer limite e esse tanto de cálculo que a gente fez. Te vejo na parte 2. Até mais.